palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. É este, irmãos e irmãs, o ensinamento que nós ouvimos hoje na primeira leitura da Santa Missa de hoje, do livro do Eclesiastes. Vaidade. E o que a Sagrada Escritura entende por vaidade? Aquilo que é passageiro, aquilo que não é permanente, aquilo que passa com o tempo. E daí, então, esta leitura, ela vai mostrar para nós a lição para relativizar muitas coisas na vida. O que significa isto? Relativizar. Saber deixar para trás, saber deixar passar, não levar em consideração, porque aqui o autor da primeira leitura vai fazer então algumas perguntas. Que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Assim, ele vai dizer: um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. É preciso aprendermos a escutar esta palavra para dela tirar lições, lições que tragam crescimento para a nossa vida. Entender esta palavra, porque se esta palavra também, ela não for entendida, ela não for compreendida, leva a pessoa também a um processo de depressão, a um processo de angústia. Se é assim, nada vale neste mundo, nada tem sentido neste mundo, porque tudo passa, tudo é passageiro. Então, vou apenas me deitar, comer e dormir. Não, meus irmãos, a palavra de Deus não nos ensina esta lição. Ela nos ensina a saber valorizar cada momento, a fazer aquilo que precisa ser feito com amor, com dedicação, com interesse, sabendo que aquilo que a gente faz transforma não apenas o mundo e as pessoas, mas transforma também a cada um de nós. É preciso não se deixar levar pelas vaidades da vida, daquilo que é passageiro. É preciso aprender a viver cada instante, cada momento e compreender que a nossa colaboração neste mundo é necessária. Se estamos neste mundo, é porque aqui temos uma missão a realizar e devemos realizar esta missão com amor, com carinho, com atenção e com dedicação. Colocar todo o nosso esforço naquilo que precisa ser feito para ser bem feito, para ser feito com amor, para ser feito com carinho. É esta então a lição que a palavra de Deus hoje, por meio desta primeira leitura do livro do Eclesiastes, que fala sobre a vaidade, ela nos traz e ela nos alerta. Ter o cuidado, porque infelizmente neste mundo de hoje, em que nós estamos vivendo, mundo das redes sociais, as pessoas muitas das vezes vivem de aparências, vivem de fotografias. Às vezes eu acho até interessante quando vou passando e vejo alguém tirando uma foto para postar no Instagram, para postar no Facebook e coisa e tal. Tá lá a pessoa às vezes bem séria. Aí quando pensa que não, aí pega o celular e olha assim, aí dá um sorriso meio amarelo produzido, né? Dá um sorriso para postar.
Porque não quer postar uma foto séria, quer postar uma foto sorrindo. Porque não quer postar uma foto depois que acorda, com os olhos todos cheios de remela e com os cabelos todos afarofados. Tem que primeiro lavar o rosto, tem que primeiro, às vezes, as mulheres, né? Botar um batom, botar uma base, pentear o cabelo e coisa e tal. E a gente sabe que a vida não é somente isso. A vida nua e crua é que a gente às vezes acorda com o rosto inchado, com os olhos cheios de remela, com o bafo não muito lá, essas coisas. Esta é a vida real. E a gente precisa viver também na vida real e não apenas ou somente no mundo da fantasia. Pessoas cuja preocupação é ter a melhor roupa da melhor grife possível, o melhor perfume da melhor marca possível, o melhor celular da melhor marca possível, e vai construindo a sua vida em cima disso, sem preencher a si mesmo, o seu coração e a sua vida, vai se deixando levar por estas vaidades. Pela vaidade de ter um sapato, um tênis, o melhor possível. Pela vaidade de ter aquilo que deseja, mas que seja sempre o melhor possível. Meus irmãos e irmãs, é preciso saber não se deixar levar pela vaidade. A vaidade, ela até certo ponto, ela é necessária na nossa vida. É preciso cuidar de si mesmo, é preciso cuidar de sua aparência, e nisso não há pecado algum. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, quando a pessoa começa a se preocupar tão somente com a sua aparência, a ponto de estar todo ano, a cada 6 em 6 meses, numa mesa de cirurgia, para fazer uma correção aqui no nariz. Ai, meu nariz está muito pontudo, vou afinar mais. Ah, meu queixo está muito grande, vou diminuir mais. Minha orelha está grande demais, vou tirar um pedacinho demais. Meus olhos estão com muita coisa aqui, tem que botar um botox. Vai botando botox tudo quanto é lugar. Às vezes, quando chega numa certa idade, a pessoa não pode nem rir, porque se rir, sai rasgando tudo, porque está tudo costurado ali. É preciso, irmãos e irmãs, cuidar da gente. Sim, cuidar da gente com carinho e com amor, pois isto é o primeiro mandamento. O segundo, aliás, conforme Jesus nos diz, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar ao próximo como a si mesmo. É preciso amar a si mesmo. É preciso cuidar de si mesmo, cuidar de sua aparência, cuidar de sua saúde, saúde física, saúde mental, saúde intelectual. Tudo isto é obrigação de cada um de nós. Tudo isto é missão também de cada um de nós. Cuidar de si próprio, cuidar do outro, mas cuidar de si próprio, da sua aparência, da sua inteligência, do seu psicológico, do seu corpo. Tudo isso é necessário. O ruim é quando o cuidado com uma dessas partes se torna o objetivo principal da vida. Aí está o ruim, e aí muitas vezes reside até mesmo o pecado. Como dizia aqui alguns domingos atrás, tem gente que descobre o caminho da academia todo santo dia, mas não descobre o caminho da igreja uma vez por semana. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Se vai para a academia todo dia, ou 4, ou 5, ou 6 vezes pela semana, é preciso também cuidar da sua alma e não apenas do seu corpo. Às vezes está lá um corpo físico, um corpo escultural, mas a alma está podre, a alma está apodrecendo, a alma está faminta, a alma não está sendo cuidada, a autoestima não está sendo também cuidada, o seu intelectual também não está sendo cuidado, o seu psicológico não está sendo cuidado, está preocupado apenas com o físico. E o físico, como tudo nesta vida, também passa.
Porque chega a época das rugas, chega a época das dores, chega a época das quedas, às vezes a queda dos dentes, a queda dos cabelos, e a pessoa tem que lidar com tudo isso. Ou aprende a lidar, ou vai ser uma pessoa frustrada na vida. Frustrada porque os dentes caiu, frustrada porque o cabelo caiu, frustrada porque os seios das mulheres, os seios caíram, frustrada porque as estrias começaram a aparecer, frustrado porque de repente está aparecendo o pezinho de galinha. Dê graças a Deus, porque você está envelhecendo, e envelhecer é uma bênção. Celebrávamos domingo passado o Dia dos Avós. Envelhecer é uma bênção, ver os filhos crescerem, ver os filhos dos filhos crescerem, isto é uma bênção, mas a bênção vem também com as consequências do tempo. Ninguém permanece com a aparência de 20 anos para toda a vida. Quem chega na casa dos seus 70 não tem mais aquele vigor e aquela saúde que tinha aos 20, aos 25 ou aos 30. É preciso saber reconhecer cada etapa da vida com suas qualidades, mas também com as suas limitações. Por isso a Sagrada Escritura nos ensina: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, tudo passa, a beleza passa, a intelectualidade também passa, o corpo escultural também passa. É preciso a gente também se preocupar com as realidades espirituais que permanecem para sempre, que permanecem para a eternidade. Não estar focado, obcecado ou apenas pensando naquilo que é passageiro. Meus irmãos e minhas irmãs, aprendamos então na vida a viver cada instante, a viver cada momento, mas ao mesmo tempo também saber relativizar, saber deixar passar. Meus irmãos e minhas irmãs, quanta saúde física, quanta saúde mental nós teríamos se deixássemos passar tantas bobagens e besteiras na vida. Às vezes por causa de uma discussãozinha, ali se perde a semana, ali se perde o mês, a pessoa fica passando, remoendo aquilo. Ai, mas fulano de tal disse isso, ai, mas cicrano de tal fez isso, ai, mas cicrano fez isso, fulano fez aquilo e tal. E a pessoa vai perdendo saúde, vai perdendo tempo, vai envelhecendo antes do tempo, vai ficando ranzinza na vida, vai ficando chato, vai ficando abusado. Por quê? Porque a pessoa não é capaz de deixar passar muitas coisas na vida, de relativizar. É por isso que Jesus muitas vezes ensina no Evangelho: quem não for como criança não entrará no reino dos céus. Uma criança está brincando aqui com outra, de repente elas brigam ali, se engalfinham, um dá uma tapa no outro, um arenga e tal, e não sei o que, eu empurro o outro. Quando pensa que não, já estão tudo brincando novamente. Passou a raiva, passou um instante, briga de manhã, de tarde está indo lá, ei, bora brincar? A brincadeira que deu a briga. Mas a criança relativizou, a gente não. Briga de manhã, leva para a semana. Briga durante a semana, leva para o mês. E depois, quando pensa que não, está a pressão lá em cima, está o colesterol lá em cima, está as noites sem dormir e não sabe por quê. Porque não sabe, não aprendeu a relativizar, a deixar que as coisas passem na vida. E quando a gente olha aquelas fotos do universo, a gente vê o quanto a gente é pequenino como planeta. Uma coisinha assim, uma poeirinha de nada diante dos outros planetas. Imagine também a nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, viver tudo com intensidade. Fazer aquilo que a gente precisa fazer de forma bem feita, colocando carinho, colocando amor. Coloque amor naquela panela que você prepara para o almoço de sua casa. Se dedique naquela atividade, se dedique com amor àquilo que você faz, e assim a vida terá sentido, a vida valerá a pena de ser vivida, e você depois poderá dizer: valeu a pena tudo aquilo que eu fiz.
para que depois a gente não olhe para a vida, no final, quem sabe, de nossa vida e diga: meu Deus do céu, por que foi que eu briguei tanto? Por que foi que eu arrumei tanto intrigado? Às vezes a pessoa é intrigada com o vizinho do lado, com o vizinho do outro, com o vizinho de trás, com o vizinho da frente. Aí depois chega uma certa idade que a pessoa vai olhar para a vida e diz: de que adiantou isso? Para que tanta briga? Para que tanta discussão? Eu não poderia ter aproveitado mais? Aproveitemos a vida, irmãos e irmãs. Tudo passa. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, nos diz a primeira leitura da Santa Missa de hoje. Viver tudo com intensidade, para que depois a gente possa se lembrar, e se lembrando possa dizer: valeu a pena tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu realizei. Que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que é passageiro e a se dedicar naquilo que a gente precisa fazer, para fazer com amor, para depois agradecer ao Senhor tudo aquilo que viveu. Que o Senhor nos dê esta virtude da sabedoria de compreender que na vida tudo passa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos, irmãos e irmãs, nesta lição que a primeira leitura da Santa Missa de hoje nos traz, através do livro do Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade.